Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre as dimensões dos direitos fundamentais. Desde o seu reconhecimento nas primeiras constituições, os direitos fundamentais eles passaram por diversas transformações, tanto no que diz respeito ao seu conteúdo, quanto no que concerne à sua titularidade, eficácia e efetivação. E a partir dessas transformações, então, a doutrina passou a identificá-los em diversas gerações ou dimensões, né? Nós podemos observar os dois termos aí na doutrina. Há, inclusive, uma crítica ao termo gerações, porque ele sugere que essas transformações dos direitos fundamentais, elas se deram uma na sequência da outra, de maneira independente, de maneira autônoma. Mas, na realidade, essas diversas transformações, elas foram acontecendo ao mesmo tempo e coexistindo entre si. Portanto, a doutrina moderna entende como mais adequada utilizar a terminologia dimensão dos direitos fundamentais, por isso que nós falamos em teoria dimensional dos direitos fundamentais. De um modo geral, a doutrina identifica três dimensões. Porém, nós veremos, né, que um ou outro estudioso, um ou outro constitucionalista identifica também direitos de quarta e de quinta dimensão. Então, vamos começar pela primeira. Os direitos fundamentais de primeira dimensão, eles são um produto do pensamento liberal burguês do século XVIII e, portanto, eles têm um forte cunho individualista. Em termos gerais, são aqueles direitos do indivíduo perante o Estado. Por isso, também chamados de direitos de defesa, né? Ou seja, de que o indivíduo se vale, se utiliza para se defender perante o Estado. Além disso, esses direitos eles também podem ser vistos, né, como aquela zona de não intervenção estatal, ou seja, naquelas determinadas áreas que o Estado ele tem um dever de abstenção, por isso também chamados de direitos de cunho negativo. São principalmente os direitos civis e políticos, que estão ligados ao direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Já os direitos de segunda dimensão são principalmente os direitos econômicos, sociais e culturais. Eles são frutos do período histórico em que se observou o impacto da industrialização e, portanto, graves problemas sociais e econômicos foram ocasionados na sociedade. E com isso, nós observamos um crescente número de movimentos reivindicatórios e também um reconhecimento progressivo de direitos nas constituições, justamente com a finalidade de amenizar, de corrigir, de sanar todos os danos ocasionados pelo processo de industrialização. E com isso, em meio a esse contexto, o Estado assume um papel ativo na realização da justiça social. Por isso, nós falamos que são direitos de cunho positivo, porque são direitos a prestações sociais estatais. Por exemplo, assistência social, saúde, educação, trabalho e assim por diante. Além das prestações sociais estatais que acabamos de mencionar, também há o aspecto relativo às liberdades sociais, ou seja, a liberdade de sindicalização, direito à greve, direito dos trabalhadores e assim por diante. Por sua vez, os direitos de terceira dimensão, eles são identificados principalmente pelos direitos à solidariedade e à fraternidade. Eles destinam-se à proteção de grupos humanos, seja família, povo, nação. Portanto, eles são direitos de titularidade coletiva ou difusa, né? Ou seja, são direitos titularizados por grupos que podem ser identificados ou não identificados. São mencionados principalmente como direitos de terceira dimensão: direito à paz, direito à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à qualidade de vida, direito à conservação do patrimônio histórico-cultural, direito de comunicação. E então, ressalvadas algumas exceções, a maior parte desses direitos fundamentais, que como nós acabamos de mencionar, são direitos mais modernos, direitos que têm sido observados mais contemporaneamente,
maior parte desses direitos ela ainda não encontrou seu reconhecimento na seara do direito constitucional. Ela está apenas em fase de consagração em âmbito internacional. É claro que algumas ordens constitucionais internas estão pouco a pouco introduzindo esses direitos, a exemplo da própria ordem constitucional brasileira. Porém, de um modo geral, isso ainda está em fase inicial. Bom, então, além disso, né, dessas três dimensões, que são as pacificamente mencionadas pela doutrina, alguns doutrinadores mencionam direitos de quarta e quinta dimensão. Um dos mais conhecidos é o Paulo Bonavides, que elenca como direitos de quarta dimensão os direitos à democracia, à informação e ao pluralismo. Para ele, esses direitos, eles consagram a última fase de institucionalização, ou seja, de consolidação do Estado social. E por isso merecem um destaque à parte, merecem serem tratados em uma outra dimensão. Além disso, o Paulo Bonavides, ao contrário de parcela da doutrina que coloca o direito à paz lá nos direitos de terceira dimensão, como nós mencionamos, ele diz que, considerando a importância desse direito como forma de concretizar o Estado de Direito, a democracia, o Estado social, ele merece um estudo, uma análise à parte, em uma quinta dimensão, né? Até como uma forma de dar um tratamento mais adequado, mais completo para o direito à paz. Então, eram basicamente essas as dimensões dos direitos fundamentais, e na próxima aula a gente continua a matéria.